Boa noite, nobres causídicos, sejam todos bem-vindos à nossa tradicional live de terça e quinta. Hoje, quinta-feira, dia 14, nós vamos iniciar mais uma live aqui do projeto. Você que está do outro lado, quem que é esse aí na frente falando? Meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos e tenho esse projeto aqui de levar conhecimento prático da vida real, dos bastidores, da advocacia criminal para advogados que pretendem iniciar a vida na advocacia pela advocacia criminal, aqueles que querem mudar de área ou que já advogam, não têm resultados, mas querem dar um up aí na carreira, aqui é o local. Aqui eu vou te entregar conhecimento prático que pós-graduação, que faculdade não entregam e não te preparam. Repito e destaco, eu não tenho nada contra essas instituições de ensino. Só, a meu ver, não ensinam a prática. Você fica anos e anos estudando, e não sabe, não aprende a prática, aquela prática importante para você advogar em processo. Então eu tenho este projeto aqui para ajudar advogados criminalistas a atuarem com segurança, a conseguirem bons resultados, e esses resultados é que vão fazer a sua carreira decolar. Vão trazer para você novas indicações de clientes, recomendações, a sua visibilidade, a sua imagem, a sua autoridade, tudo vai crescer quando você consegue bons resultados no seu processo. Então, aqui é o local, o ambiente de conhecimento, o ambiente que você deve frequentar se você pretende ter bons resultados, atuar com segurança e aprender a prática da área criminal, tá bom? Já antes de a gente iniciar também a aula, deixa eu falar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Deixa o like no vídeo também, é muito importante para que o YouTube entenda como relevante essa aula aqui e mande para mais e mais advogados. Então, se não é inscrito, já se inscreve agora, deixa o like no vídeo aí e vamos juntos desbravar a advocacia criminal, tá? Já deixa aí no chat o seu nome, a cidade de onde você fala, o estado, se é advogado ou não. Vou fazer uma grande interação aqui nessa aula. Lembrando que eu tô aqui toda terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, perfeito? Vamos lá. Hoje eu trago aqui um tema de extrema relevância. Nós sabemos que o flagrante é a porta de entrada para a advocacia criminal. Qualquer advogado criminalista iniciou na carreira, o que mais vai atender no início é flagrante. Não só no início, como ao longo da carreira toda. E aí, o advogado ele precisa estar preparado. É algo que ele vai lidar com frequência ao atuar no criminal, é a prisão em flagrante, a condução do seu cliente até a delegacia. E aí ele precisa estar atento a tudo e entender como ele vai atuar ali no flagrante e como ele vai orientar o seu cliente. O cliente deve falar, deve ficar em silêncio, o que o advogado deve observar, como fazer essa orientação. Então, um interrogatório perfeito. Eu vou te passar aqui hoje, na nossa aula, um passo a passo, algumas situações práticas que você precisa observar para poder definir se o seu cliente vai falar ou não, para definir como você vai orientar, o que ele deve falar, o que ele não vai falar, se vai ficar em silêncio, se vai apresentar a versão dele, enfim. Hoje a aula é destinada a esse intuito, tem esse objetivo, para que você compreenda ali o que fazer, como fazer. Perfeito? Vamos para o nosso quadro, e costumeiramente eu trago aqui um mapa mental para a gente estudar, para a gente ver, e aí vamos para o nosso mapa mental. Deixa eu colocar aqui, isso. Nosso mapa mental aqui já na tela. Como orientar o seu cliente lá no flagrante? Será que ele deve falar? Não deve falar? Eu separei alguns passos aqui para a gente entender e olhar. Eu separei aqui 5 passos para a gente analisar um a um e ir falando, em desenvolvendo esse tema de tamanha relevância aí para os advogados criminalistas. Quando você é chamado da delegacia, você está na sua casa, toca o telefone. Né? A maioria dos flagrantes aí nos plantões, na madrugada. E aí você faz a proposta de honorários, o cliente aceita. Só um adendo aqui, nada de quinhentão, 100 reais, 200 reais para atender flagrante. Você tem que cobrar no mínimo 1.500 reais para ir fazer o flagrante, que é o acompanhamento da delegacia. Se envolver uma audiência de custódia, na qual você também vai precisar fazer um pedido de liberdade, relaxamento, vai ter que encartar documentos, aí o valor é maior. Aí eu sugiro você no mínimo 2.500 a 3.000 reais. Mas nada de cobrar abaixo de 1.500 reais. Eu achei muito pouco para você atender um flagrante de sua casa, ok? Mas aí o cliente ligou, né, ou a família,
pediu para você fazer o acompanhamento, você falou, ok, estou deslocando, vou lá, tudo certo, te pagaram, tá? Nunca deixe para receber depois que o serviço já foi completado. Família, doutor, não estamos com o dinheiro aqui, te pago até amanhã, depois se amanhã vai ficar no outro dia, na outra semana, no outro ano, você nunca mais vai receber. Então não coloque os seus pés na delegacia, não entre enquanto não receber os honorários. E nada de parcelamento, a não ser que vai pagar no cartão de crédito. Aí pagou no cartão, se não pagar a fatura, é problema dele com o banco. Perfeito? Então tá. E aí, quando você chegar lá, primeiro ponto, primeiro ato que você precisa fazer é se situar. Entender os fatos. E o crime está sendo imputado ao seu cliente. Porque a partir do momento em que você entende os fatos e sabe o que está sendo imputado ao seu cliente, é que você vai definir o que você vai fazer. Por exemplo, se for um crime que a pena não seja elevada e caiba dentro dos limites do CPP, na qual o delegado pode arbitrar fiança, você vai conversar com o delegado para arbitrar uma fiança. Se é, por exemplo, um crime que não aceita a fiança ali no delegado e você vê que não adianta, o seu cliente pode falar o que quiser, que ele não vai se esquivar dessa prisão, vai acabar indo para a audiência de custódia, talvez não adiante ele falar. Eu estou até antecipando, mais para frente eu vou falar sobre essa orientação. Mas é importante você entender aonde você está indo, o que você está fazendo. Se é um crime de tráfico de drogas, por exemplo, e o seu cliente fala que foi preso com a droga no carro, e ele fala que estava levando, na cidade que ele estava preso, que ele foi preso, ele fala que ia levar para outro estado. Só a intenção dele em levar para outro estado já é suficiente para incidir ali um aumento da pena com base no artigo 40. Porque não é necessário que de fato ele venha transpor a fronteira. Só basta a intenção, segundo a STJ, para aumentar a pena. Então é muito crítico o que ele vai falar. E para você dar orientação, você tem que saber o quê? Saber o que está acontecendo. Por que foi preso, por quem, quais os motivos, qual o crime capturado. Tem que entender essa parte. Então a primeira coisa que você vai fazer é solicitar ali a leitura do auto de prisão em flagrante, inclusive depoimento dos condutores, vítimas, testemunhas, todo mundo, tá? Então você vai ler o auto de prisão em flagrante e o depoimento das testemunhas, dos condutores e informantes, principalmente dos condutores, perdão. Professor, quem são os condutores? São aquelas pessoas que efetuaram a prisão do seu cliente. Geralmente a guarnição da Polícia Militar, né, pode ser a Polícia Civil também, vai prender e capturar o indivíduo, levá-lo até a delegacia e depois lá formalizar a prisão através do auto de prisão em flagrante, e os condutores também vão prestar os esclarecimentos, falar por que chegaram até lá, por que prenderam, e no depoimento dos condutores eles vão narrar. E por que é importante ter atenção ao depoimento dos condutores? Porque pode ser que sobressaia ali uma tese importante, por exemplo, de invasão de domicílio. E aí como é que você sabe se havia fundadas suspeitas ou não para ingressar na casa, para você definir? Se até vai fazer um pedido de relaxamento de prisão, você tem que ler o depoimento dos condutores. O depoimento dos condutores vão justificar o porquê que invadiram o imóvel. Então, dentro da hierarquia de importância, eu menciono o depoimento dos condutores como um elevado grau de importância você entender e olhar. Tá? Então, ali, olhar para o depoimento dos condutores. Não só deles também, mas informante, testemunha, muito importante. Então, nesse primeiro momento, você vai se situar aonde eu estou, do que meu cliente está sendo acusado, por que foi preso, tem flagrante mesmo ou não. Aí você vai começar a entender o que está acontecendo. E nunca, pessoal, nunca, fiquem só no relato da família. Ah, ele foi preso por isso, é um absurdo, tá? Você chega lá, não é nada disso. Eu já me deparei com situações, por que ele foi preso? Chegaram aqui, ele não quis atender a polícia e prenderam, só isso só. Aí chegou lá, na verdade tinha droga na casa, tinha arma. Então a história é outra. Então nunca se baseie só no que a família está falando. Como nunca a família deu uma outra versão para isentar que ele está sendo preso. Mas você precisa tomar real entendimento do que está acontecendo para aí nortear o que você vai fazer, para onde você vai. Perfeito? Primeiro ponto, saber o que está acontecendo. Depois, você vai para o segundo ponto, que é conversar com o seu cliente e entender a versão dele sobre os fatos. Veja, fulano, sou seu advogado, li o auto de prisão em flagrante, e você está sendo acusado aqui de tráfico de drogas. Consta depoimentos condutores que estavam te monitorando há alguns dias e flagraram você comercializando um entorpecente em determinado ponto da região.
E aí, no momento em que você estava lá, prenderam você em flagrante. E isso é o que consta do depoimento dos condutores. Agora eu quero saber de você. O que realmente aconteceu? Detalhe, você precisa me dizer a verdade. Por mais que você de fato esteja vendendo mesmo ou não, eu preciso entender a verdade. Porque daqui, do que você me falar, eu vou fazer toda a orientação, vou conduzir todo o flagrante e depois que eu sintetizar tudo que eu preciso, eu vou te informar e você vai falar. Se você me falar algo equivocado ou algo que está distorcido com a realidade, o único prejudicado vai ser você. Então eu preciso que você me diga a verdade. Estava vendendo ou não estava? E aí o seu cliente vai informar as circunstâncias, como foi, como se deu, se de fato ele estava vendendo ou não. Então a ótica do seu cliente, o olhar dele é importante para você entender. Você sabe o que contaram, tá? O que contaram. E agora a versão do seu cliente? Qual é a versão dele? A versão dele encontra guarida nos elementos do auto de prisão em flagrante? Tem algum absurdo ali de uma violação grave do direito dele por parte dos condutores, à luz do que você viu, o que os condutores falaram e à luz do que o seu cliente falou? Será que tem ou não tem? Então é um caso emblemático que você precisa analisar sobre a ótica de todo mundo. Não só a sua como advogado, não só do delegado, não só do condutor, da testemunha, todo mundo. Toda a visão, você tem que ter uma visão 360 do caso, para entender justamente o que de fato está acontecendo, tá? Então, primeiro ponto, entender os fatos e o crime imputado, você vai solicitar para ler o auto de prisão em flagrante, depoimento das testemunhas, vítimas, condutores. Segundo passo, pedir para falar reservadamente com o seu cliente e entender o caso, entender qual é a versão dele. Falaram isso lá no depoimento, lá no auto de prisão em flagrante. E você? Isso aconteceu mesmo? Me fala a verdade. E aí ele vai te narrar, beleza? Depois que você já sabe o que falaram ou a versão do seu cliente, eu costumo observar teses que podem macular o flagrante. O que são teses que podem macular? Macular é... Deixa eu trocar essa palavra. Observar teses que podem tornar o flagrante ilícito. Então, teses que podem tornar o flagrante ilícito. Que teses são essas, professor? Eu vou te apresentar aqui algumas. São aquelas teses de invasão de domicílio, ausência de fundadas suspeitas, ausência de autorização para ingresso na residência, abordagem via pública e posterior condução até a casa para nova busca no imóvel. Essas são teses aqui corriqueiramente abordadas pelo STJ e já existe entendimento pacífico e sólido no sentido de que a invasão de domicílio, por exemplo, ela só é legítima ser precedida de fundadas suspeitas, autorização do morador, e essa autorização não pode ser viciada, né, uma coação, uma tortura, ou ordem judicial. Na maioria dos casos não tem ordem judicial, e aí você vai analisar se houve autorização do morador ou se houve ali as fundadas suspeitas. Vamos imaginar que não havia fundadas suspeitas. E aí a força policial diga, ele autorizou. Se o seu cliente não autorizou, é algo que ele precisa falar no interrogatório. E aí quando for para a instrução, desde o início ele está falando uma coisa, não autorizei a entrada na minha casa. Entraram à força, me bateram, me coagiram, e eu não autorizei a entrada. Isso aí tem que constar nos autos desde o início. Porque é uma tese que você vai utilizar para tentar a nulidade do flagrante, a ilicitude do flagrante e das provas angariadas, né? A teoria do fruto da árvore envenenada. Como essas provas derivam de um flagrante legal, também devem ser reconhecidas como ilícitas e extirpadas dos autos. No caso de uma invasão de domicílio, um crime de tráfico ou de porte ou posse ilegal de arma de fogo, se a arma ou a droga é excluída dos autos, o que sobra para acusar o cliente? Nada. E aí, ausência de justa causa. E aí vai propiciar a absolução dele. Mas saber essa tese é importante você conduzir até o que ele vai falar. Às vezes uma solicitação dentro do inquérito, da investigação. Muito importante saber esse ponto. Outra, ausência de fundadas suspeitas. A gente tem, assim, inúmeras vertentes acerca das fundadas suspeitas. Quando tem, quando não tem. Nervosismo,
fugir ao ver a polícia, atitude suspeita, tirocínio policial. Ele foi encontrado e preso em um local reconhecidamente como intensa compra e venda de droga, vulgo boca de fumo. E aí, essa situação por si só caracteriza fundadas suspeitas e vão permitir a abordagem dele ou não? Então são análises que você precisa fazer. Se de repente ele foi preso a boca de fumo e não tinha nada, ele tem que falar. Os policiais me prenderam assim, assado, e aí você vai construir uma tese. Ausência de autorização para ingresso na residência. Todo o flagrante está se baseando em uma hipotética autorização dada pelo seu cliente. Então abre a boca, fala que ele não concedeu nada. E lembrando, o ônus de comprovar uma autorização válida que não esteja viciada é do Estado, não do seu cliente. Então o Estado tem que comprovar que o seu cliente, de bom grado, sem consentimento viciado, né, sem uma coação, autorizou. Se o seu cliente fala que não autorizou, aí é ônus do Estado comprovar que ele autorizou sim. E aí, se essa tese estiver presente, tem que ser alegada? Obviamente tem que ser alegada. Abordagem via pública e condução até a casa para nova busca. Tem que constar? Também tem que falar. Porque o fato dele ser abordado em via pública e ser encontrado, eventualmente, porção de droga com ele, não autoriza o ingresso na casa dele posterior. Pegam ele, conduz até o imóvel e faz uma nova busca. Não pode. Não pode. Então, a partir daí, desse entendimento, você vai construindo uma base para você direcionar ali o flagrante. O que seu cliente vai falar, o que ele não vai falar, qual destaque que você vai dar. E eu sempre olho para essas teses aqui. Não são as únicas, tá? Mas são as mais importantes, as que têm mais recorrência. Olhar para essas teses aqui é já começar a desenhar uma defesa sólida, no sentido de construir uma tese forte a fim de defender o seu cliente. Então dá uma olhada sempre nessas teses aqui também, para você fazer a orientação e olhar o processo e tomar essa decisão. Para onde você vai? O que você vai fazer a partir dessas informações? Então é importante que você saiba também o que fazer e como fazer. Continuando. E aí tem a grande pergunta que fica quando os advogados vão atender o flagrante é: professor, meu cliente deve falar ou deve permanecer em silêncio? O que ele deve fazer? Erra aquele advogado que tem uma receita de bolo pré-moldada para tudo. A gente tem que aprender que nada na vida é engessado, sempre a mesma coisa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou professor, não só aqui para vocês, mas também fui professor presencial, faculdade, cursinho. Então, a metodologia da aula ela tem que sempre evoluir, nunca pode ficar estagnada. Os alunos os professores de 1970 não são os mesmos de 2024, porque tudo tem que se ajustar. O professor que ainda dá aula igual 1970, que talvez dá a palmatória na mão do aluno, provavelmente hoje seria peso. Então ele tem que evoluir também. E é isso que você precisa fazer também. Então o advogado que não evolui, ele tem aquela regra universal. Na delegacia meu cliente não fala. Vai ficar em silêncio. Depende do caso. Tem que ter uma adaptação para isso. Não é simplesmente tá na delegacia, vai ficar em silêncio, pronto, acabou. Depende do caso. E é uma dúvida recorrente. Falar ou não falar? Eis a questão. Ficar em silêncio ou apresentar a versão sobre os fatos. O que o seu cliente deve fazer? Qual deve ser a sua orientação para o seu cliente? E eu vou te explicar aqui o que você vai fazer. Você vai olhar para o processo e vai fazer duas perguntas. Caso a versão do seu cliente, se o seu cliente apresentar a versão dele, né? Por exemplo, quero falar, vou falar sobre um crime de tráfico de drogas lá. Ele quer falar, então deixa eu falar. Se a versão que ele vai apresentar em nada vai modificar o cenário fático, não vai ajudar, não vai dar um outro norte para a investigação, não vai apontar o verdadeiro autor, ou seja, não vai mudar em nada a situação ali. Vai permanecer a mesma. Se esse é o resultado, você vai fazer um exercício mental ali. Se você chegar à conclusão que não importa o que o seu cliente fale, a situação não vai alterar. De fato, ele foi pego com droga, o droga estava no carro
e ele estava transportando. Então vai adiantar ele falar que a droga não é dele? Vai adiantar falar que ele está trazendo um pacote que não sabia o que tinha dentro? Não vai adiantar. Então fica em silêncio. Porque ele pode ser indagado em algo, por exemplo, onde você estava levando a droga, e ele vai lá e responde. Se ele falar que estava levando dali para outro estado, já é o suficiente para, na dosimetria da pena, se for condenado, aumentar a pena. Pelo tráfico interestadual. E o STJ tem entendimento, conforme eu falei no início da aula, que não precisa de fato transpor fronteira. Basta a intenção. Então veja como é prejudicial. Nesse caso, não vai alterar o cenário, ele pode falar o que ele quiser, vai ficar em silêncio. Porque não adianta ele falar. Então que fique em silêncio. Até dar um tempo melhor para a defesa pensar. Porque quando o advogado ele vai atender o flagrante, é tudo muito rápido, tudo não é ligeiro. Tem que ir rapidão, já tem que pensar em tudo, já tem que... Às vezes é melhor você postergar isso para uma instrução. Se o caso tá feio mesmo, não adianta, não vai, ele pode falar o que ele quiser, vai ficar a mesma. Então é o caso dele segurar ali, não falar nada, e a defesa vai ter um tempo melhor para analisar tudo, para construir a defesa, para dar uma orientação para o cliente. Isso tudo vai melhorar. Tá? Então é algo a se pensar, algo a se fazer, ok? Porque daí dá tempo mais para a defesa também. Agora, por outro lado, vamos imaginar que o seu cliente está sendo acusado, sei lá, de estupro. E aí, se ele... Pessoal, isso é real, tá? Nós sabemos que o silêncio não pode ser interpretado em favor do réu. Mas você entende que se ele ficar quieto e ele não é autor do crime, ele meio que... A investigação vai recair toda sobre ele? Porque ele não falou nada, nem apontou o verdadeiro autor, o suposto verdadeiro autor do crime? O que vai acontecer? Vai cair tudo sobre ele. Ele vai morrer abraçado com essa investigação. Quando na verdade ele poderia, por exemplo, dar a versão dele e chamar a atenção para o delegado para uma outra linha investigativa. Apontar uma outra pessoa como suposto autor e o delegado investiga e falou, ele tinha razão. E aí indicia essa pessoa e não ele. Então você tem que sentir o processo, ver o que está acontecendo. E se ele apresentar uma versão, e caso a versão possa trazer uma nova linha investigativa, aponte o verdadeiro autor ou mude o cenário fático, o melhor se fazer é falar. Essa arma aqui, não é minha. Tem fulano de tal que aluga a casa. Imagina esse cenário. O proprietário da casa alugou a casa. E quem estava alugando a casa saiu. Né? Venceu o aluguel, vamos pensar em Airbnb alguns dias. E aí, por algum motivo, a polícia está atrás desse indivíduo, vai lá, revista a casa, acha uma arma dentro da casa, e essa casa é de propriedade desse conduzido da delegacia. E a arma não é dele. Alguém deixou essa arma lá. Não é dele, é uma casa que ele aluga. Aí você imagina essa hipótese de ele ficar em silêncio. Ele fala, não, a casa é alugada, eu tenho um contrato, tem tudo, é pelo Airbnb, sua arma não é minha. Veja que é muito melhor explicar assim do que ele simplesmente ficar em silêncio. Ah, sim, está em silêncio, não falou nada, estou investigando, a casa é dele, então provavelmente é dele, manda para frente ele que se defenda no processo. Agora, quando ele abre a boca, quando ele fala, ele pode dar uma outra rota investigativa, uma outra linha investigativa. E é muito melhor ele falar do que ele ficar em silêncio. Então, as orientações têm que levar muito em conta o cenário, o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, para depois, ao final, você fazer um juízo de valor sobre todas as informações e, ao final, decidir se o cliente fala ou ele permanece em silêncio. O que ele vai fazer? Então, fica aí a recomendação para você falar para o seu cliente se ele fala ou se ele fica em silêncio. Faça essas análises antes de chegar num consenso do que você vai fazer. Mas é importante, antes de mais nada, fazer essas análises, tá? E uma última dica prática aqui, para a gente já caminhar para o final da nossa aula, é a estratégia do celular apreendido. Isso aqui eu falo, repito, já falei em várias aulas. Quando o celular do seu cliente é apreendido, também vou voltar aqui a falar, não há uma receita de bolo. Celular apreendido sempre vai negar o acesso, depende. Vou explicar um caso do meu. Meu cliente foi pego com 2 cigarros de maconha no bolso. Sem dinheiro trocado, não tinha ninguém pegando com ele, nada. Ele estava usando a droga dele lá sentado num banco,
perto do aeroporto. E aí a polícia prendeu ele. Quando a gente foi para a delegacia, apreenderam o celular dele também. E aí eu chamei ele para conversar. Falei, ó, escuta, estão te acusando de tráfico, como é que é isso aí? Você estava vendendo mesmo? Não estava? Fala a verdade. Doutor, não estava não, estava com 2 cigarros, sou usuário de droga desde a infância. E ali é onde eu vou para usar minha droga, mas eu não vendo não tem nada a ver com vender com nada. Eu falei, ah, tá bom. E o seu celular? Se eu pegar o seu celular agora, abrir, se o delegado chegar lá, abrir o WhatsApp, abrir tudo, foto, não vai encontrar nada que evidencia que você vende? Doutor, pode abrir o que quiser, não vai ter nada lá dentro. Tem certeza absoluta? Porque eu vou falar para o delegado abrir. Se encontrar algo lá ruim, vai ser... Pode abrir, doutor. Então eu busquei uma confirmação absoluta do meu cliente. Ninguém melhor do que o seu cliente para definir ou falar se tem algo comprometedor ou não no celular dele. No meu caso, meu cliente falou que não. O que eu fiz? Pedi para ele apresentar a versão dele para não ficar em silêncio. Falou que os cigarros eram para o consumo próprio dele, que ele tinha só 2 cigarros, que ele usuário de droga, blá, 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 blá. E ao final, a gente falou não só que autorizava o acesso aos dados do celular, pedir para constar no interrogatório, como também ele forneceu senha de acesso. O professor está maluco? Como assim? Você está defendendo ou quer prejudicar o seu cliente? A estratégia é a seguinte. Tanto ele não tem envolvimento com tráfico, com nada, que ele voluntariamente forneceu senha do celular dele para que todas as conversas fossem vistas, o celular fosse analisado. Para quê? Para constatar que de fato ele não tem qualquer envolvimento no tráfico de drogas. Que ele não faz a comercialização de entorpecente. Então ali, quando você tem essa postura, na verdade você está revertendo uma prova para você. É claro que se tiver algo ali, você vai falar que não autoriza acesso aos dados do celular e não fornece senha. Agora, se não tem nada, forneça. Porque você vai usar em série de alegações finais esse argumento dizendo tanto ele não tem ligação com nada, que nada foi encontrado no celular dele, nada que desabone a conduta dele, e ele voluntariamente forneceu acesso. E aí o celular, como não teve a extração de nenhuma prova capital de que ele vendia e comercializava, é um trunfo que você vai utilizar a seu favor. Essa é a estratégia do celular. Essa estratégia do celular eu já usei muito. Muito, 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 muito. E fica aí a dica para você, tá? Você vai indagar o seu cliente, vai conversar com ele. Tem que certificar de maneira quase que absoluta que não tem nada. Fala para ele, ó, se tiver alguma coisa lá, mesmo que seja mínima, ou se você não lembra direito, é melhor não dar acesso. Não, doutor, pode dar acesso. Não tem nada, então beleza. Dá acesso aos dados do celular, fala logo, acabou. Pronto. E aí você vai produzir uma prova em seu favor, em favor do seu cliente, para amenizar um pouco a situação dele. Tá bom? Pessoal, chegamos ao fim da nossa live. Passa rápido, né? Porque é bom, passa rápido. Eu costumo não fazer lives muito demoradas, eu tenho um limite de tempo aqui para que vocês assistam. Vem aqui, para não ficar uma aula longa, chata, maçante que ninguém gosta. Então eu faço essas aulas mais curtas aqui toda terça e quinta. Lembrando que toda terça e quinta às 20 horas e 7 minutos estou ao vivo aqui. Então não perde nenhuma das aulas aqui no YouTube. Toda terça e quinta às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, eu entro aqui com um tema de extrema relevância para a advocacia criminal. E se você, porventura, não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda terça e quinta eu estou aqui ao vivo dando uma aula sobre um tema específico e importante da advocacia criminal. Então já ativa o lembrete, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha também essa aula aqui. Manda pro seu amigo ou a sua amiga criminalista que precisa entender esse beabá ali do flagrante da delegacia. Para não orientar mal o seu cliente, para saber exatamente como, o que e quando fazer. Então, para que você não tenha nenhum problema, assista, reassista a aula. Você também encaminha para o seu colega criminalista, sua amiga criminalista que precisa entender. Certo, pessoal? Vou ficar por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço, fui!